O problema não é apenas amar demais, é quando você começa a desaparecer emocionalmente para conseguir manter um vínculo. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de perceber, porque no começo isso parece amor, cuidado, entrega, maturidade e até aquela capacidade bonita de entender o outro. Mas quando a gente olha com mais profundidade, uma coisa começa a ficar clara nesse processo. Você não está apenas oferecendo amor, você está tentando garantir permanência através da sua entrega. E isso muda completamente a forma como você se relaciona. Porque existe uma diferença muito grande entre amar e tentar provar o tempo inteiro que você merece ser escolhida. E talvez, em muitos momentos, você nem perceba que esteja fazendo isso. Você chama de intensidade, de cuidado, costuma dizer: eu sou assim mesmo. Mas por trás disso pode existir uma estrutura emocional muito antiga. Uma parte sua que aprendeu que para manter alguém por perto precisava dar mais, entender mais, suportar e até se adaptar a situações desgastantes. E aos poucos o amor acaba deixando de ser troca e começa a virar esforço. Começa a virar desempenho e uma tentativa silenciosa de não ser abandonada. E é por isso que muitas vezes você sai das relações sentindo um vazio que não consegue explicar. Porque você deu presença, deu escuta, sua paciência e deu seu tempo. Mas você não recebeu de volta algo que também te sustentasse emocionalmente. E aqui existe uma questão muito importante. A forma como uma pessoa ama na vida adulta não nasce do nada. Ela vai sendo construída nos primeiros vínculos, nas primeiras experiências, assim como a presença e a ausência. Ela é construída na forma como ela aprendeu o que precisava fazer para receber atenção, afeto, acolhimento ou até mesmo segurança. Porque a criança, ela não aprende amor por teoria. Ela aprende por experiência, quando é vista, ignorada, acolhida e até quando precisa se esforçar demais para ser notada. E a partir disso, ela começa a construir conclusões silenciosas como: se eu for boa o suficiente, talvez fiquem, se eu não der trabalho, talvez me amem, se eu der tudo, talvez finalmente me escolham. E essas conclusões, elas não ficam claras, mas elas organizam profundamente a forma como você ama. E talvez seja por isso que você se entrega tanto. Não apenas porque ama, mas porque em algum lugar dentro de você, amar virou uma forma de tentar impedir uma perda. E aí você começa a perceber qualquer distância como ameaça, qualquer silêncio como rejeição e qualquer tipo de mudança de comportamento como um sinal de abandono. Então você tenta compensar, dando mais, se explicando, perdoando e se permitindo, como se o excesso da sua entrega pudesse preencher a ausência do outro. Só que isso não sustenta amor, isso sustenta desequilíbrio. E depois de um tempo, você começa a se acostumar com muito pouco. Uma mensagem ela acaba virando alívio, um pequeno gesto vira esperança dentro de você, e um mínimo gesto de atenção consegue virar um motivo para continuar. E isso tudo enquanto você entrega uma profundidade que o outro talvez nunca tenha tido condição emocional de te devolver. E isso cansa, mas não é um cansaço comum, é um cansaço de alma. Porque você não está apenas cansada da relação, você está cansada de tentar ser amada através do esforço. E talvez essa seja a parte mais delicada. Porque tem momentos que você não está mais lutando pelo amor. Você está lutando para não sentir abandono de novo. E quando isso acontece, a relação ela deixa de ser apenas sobre o outro e ela começa a revelar uma estrutura sua. Uma estrutura que faz você permanecer mesmo quando está vazia, que faz você se calar para não perder, que faz você aceitar até menos do que precisa ou confundir presença parcial com amor. E perceber isso não é nada confortável. Porque obriga você a reconhecer quantas vezes chamou ansiedade de intensidade, quantas vezes você chamou dependência de entrega e quantas vezes chamou abandono de si de maturidade emocional. Mas existe um ponto aqui que precisa ser dito com muita responsabilidade. Entender a sua história importa. Entender de onde vem esse medo é muito importante. Mas isso não pode se tornar um lugar onde você apenas continua repetindo o mesmo padrão. Porque existe um momento que você deixa de ser apenas efeito daquilo que viveu e passa a ser responsável pela forma como você continua se acolhendo, ou deixando de se escolher nas suas relações. E esse momento começa quando você toma consciência. Porque quando aquilo que era invisível se torna visível, você já não consegue mais chamar de amor aquilo que está te esvaziando. E você começa a perceber quando está dando para ser escolhida, quando está se anulando para manter vínculo e o quanto está tentando convencer alguém emocionalmente indisponível a oferecer algo que essa pessoa talvez nunca soube te dar. E aos poucos, alguma coisa começa a se reorganizar dentro de você. Porque aí você começa a entender que o amor saudável não deveria exigir que você desaparecesse. Que reciprocidade não deveria parecer um prêmio raro. E que presença não deveria ser algo que precisasse ser implorado. E principalmente, que você não precisa se esvaziar para provar que sabe amar. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, você precise parar de se perguntar como eu faço para ser mais amada e começar a se perguntar por que eu continuo entregando tudo em lugares onde eu recebo tão pouco.
Então, se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual parte mais te pegou. Talvez essa seja uma conversa que você precisava ter consigo mesma há muito tempo. Eu sou Andressa Macena, estudante de psicologia, e toda semana eu trago vídeos sobre clareza emocional. E se esse canal de alguma maneira te ajuda, se inscreva, porque isso me ajuda muito. E até o próximo vídeo.